Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Ismael. É com muito carinho que nós recebemos a todos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos dar início, então, lendo o nosso querido e amado Evangelho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para com nós outros, porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. Possamos refletir bem sobre este capítulo, que nos traz uma reflexão muito importante neste momento. Nós somos muito bons juízes, então que sejamos juízes das nossas atitudes, dos nossos atos, de como nós nos comportamos mediante as situações de nossas vidas. Capítulo 10 do nosso querido e amado Evangelho. Vamos então nos conectando com a espiritualidade superior, fazendo a nossa prece, pedindo o amparo dos queridos irmãos que estão sempre conosco. Jesus, nosso Mestre, que nos guia, que nos ampara. Sabemos que neste momento que estamos vivendo de dificuldades, Tu estás nos carregando no Teu colo. Pedimos, Mestre, que Tu nos dê a Tua força para que possamos seguir em frente nas dificuldades da vida, que possamos sempre encontrar motivos para sorrir a todo momento, que tenhamos uma boa palestra, que possamos ter o amparo da espiritualidade superior e que possa chegar ao lar de todo aquele que necessita. Que os bons irmãos encarnados e desencarnados possam acolher as palavras do nosso querido e amado Evangelho. Permita, Deus, que assim seja. Hoje falaremos da parábola dos credores e devedores. Não estamos falando de forma física, de forma material. Nós vamos falar vinculados ao Evangelho, as nossas atitudes, as nossas ações, como nós nos comportamos mediante certas situações. Trago então uma reflexão que está em Mateus 18, de 32 a 35 versículo. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicastes? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então cabe uma reflexão bem importante sobre isso. Você normalmente quer o perdão de todos, a indulgência de todos e não por... nós iniciamos com o capítulo 10, lendo de uma forma aleatória, que com orientação dos bons espíritos veio a calhar com as palavras de hoje. Nós sempre esperamos indulgência de todos, mas será que nós estamos preparados e nós conseguimos dar o melhor para aquelas pessoas que se aproximam de nós? Será que nós temos indulgência para com todos os nossos irmãos? Será que nós nos colocamos no lugar deles nos momentos que eles não são tão dóceis conosco?
Recalcitrantes no erro, nós somos devedores inadimplentes, que a miúde recorremos ao Senhor para a comutação das nossas perdas. Todos os dias, quando nós fazemos as nossas preces, nós falamos normalmente palavras ao vento. Nós pedimos desculpas pelo que nós fizemos, nós pedimos amparo da espiritualidade, perdão daquilo que nós erramos, mas no próximo dia nós estamos lá errando novamente e pedindo perdão novamente e recalcitrando nos erros. O Pai, bom e misericordioso, nos perdoa, dando-nos oportunidades novas a todo momento. A remissão dos nossos erros, por maiores que eles sejam, Deus Pai nunca nos condena, nunca coloca a mão na nossa cabeça e nos coloca para o lado, para o cantinho do pensamento. Ele nos acolhe, Ele nos dá colo e Ele nos dá o melhor dele todos os dias de nossas vidas. Nós, filhos que somos muito orgulhosos e vaidosos, às vezes não enxergamos. Ocorre, entretanto, que nem sempre agimos com a mesma tolerância e brandura, tal como fomos beneficiados, quando irmãos desventurosos não correspondem às nossas expectativas. Quando ocorre alguma situação dentro das nossas relações, às vezes é um pouco mais fácil de nos dominarmos, de pensarmos um pouco antes de darmos a resposta que nós achamos que deveria ser a melhor. Mas Chico Xavier diz que é melhor eu ser ofendido do que eu ser o ofensor. Mas quando nós estamos em sociedade, quando nós estamos diante de pessoas que não são do nosso convívio, fica muito fácil nós descobrirmos nossos rostos, deixarmos cair as nossas máscaras e falarmos exatamente aquilo que pensamos. Eu estava vendo uma reportagem ontem, e na reportagem eu não tenho visto muito esse tipo de programa, mas precisamos estar atentos às coisas que acontecem. Uma engenheira, me parece que no Rio de Janeiro, faz um escândalo. Ela acaba por maltratar e maldizer um funcionário da saúde, que vai até o seu estabelecimento comercial e ela fala absurdos. E ela diz que ele está falando, não é com um comerciante, está falando com uma engenheira. E ele usou da frase do Chico. Em nenhum momento ele impôs pelo menos na matéria que eu vi, em nenhum momento ele impôs a sua condição. E depois, lendo mais tarde, eu descubro que ele era médico, veterinário, pós-graduado, uma pessoa do bem realmente, trabalhadora, que estava ali se arriscando por conta da pandemia. Então, eu percebo que acaba caindo a máscara mediante as outras pessoas. É muito triste nós vermos que nós ainda estamos neste patamar de evolução, que nós ainda pensamos que o nosso irmão é menos do que nós. Independente de qual seja a crença, de qual seja o status social, o emprego, a cor da pele, a sexualidade, nós ainda estamos recalcitrantes no erro. Qual o mau servo da parábola? O credor incompassivo, de devedores penitentes, de humildemente pedem clemência? Transformamos-nos em credores intransigentes e desapiedados. Essa parábola, só para voltar um pouquinho, um devedor chega e pede misericórdia ao Senhor, do qual ele deve muito, e o Senhor, por misericórdia, aceita e um prazo maior e pede para que ele vá, né? E quando esse mesmo devedor se depara com outro que está a dever para ele, trata com total intransigência. Então, fica-nos a dica:
Se eu recebi a indulgência de Deus, que me dá todos os dias, por que eu não devo passar essa indulgência para as pessoas que estão ao meu lado, que precisam, que necessitam, que precisam de uma palavra de apoio, de um gesto amigo? São de clareza meridiana as palavras de Jesus, quando afirmou: porque em verdade vos digo que até que a terra e o céu passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei, por conseguinte, é irrefutável, cumprir-se-á integralmente. Deus Pai nos perdoa todos os dias e por todos os motivos. Isso é a coisa mais clara para nós. Mas os erros que cometemos com a lei de Deus Pai deverão ser refeitos, repensados. Deveremos ter uma postura diferente da que tivemos no momento do erro. Nós não temos como errar e sair ilesos. Assim como existe a justiça do homem, existe a justiça de Deus. E não é Ele que nos cobra, é a lei, é o que fizemos de errado. Nós, dentro de nós, já nascemos com o livre-arbítrio, nascemos com as informações passadas por nosso Deus Pai. Nós é que decidimos se seremos bons, se seremos maus, se vamos caminhar no caminho correto ou no caminho errado. Ele não nos diz como caminhar, ele nos dá o caminho e nos dá ferramentas para que possamos fazer o melhor de nós. A decisão é nossa. Buscando trazer para o nosso dia a dia esses comportamentos, certamente veremos que não estão tão distantes de nós. Falando da parábola, é claro. Analisamos então em nós mesmos, já que somos a medida. Sempre, quando nós queremos uma medida, nós deveremos pensar em nós e não pensar no outro. Claro que quando é uma medida boa a ser seguida, o nosso exemplo é Jesus, é o Mestre. Quando é um exemplo ruim a ser seguido, somos nós mesmos, porque nós temos muitas coisas a mudar a todo momento. É só nós pararmos e refletirmos. Quais são as nossas maiores dificuldades no relacionamento com o próximo? Certamente o mau humor e a grosseria com que muitas vezes tratamos o semelhante. Porém, damos como desculpa o cansaço, a cabeça cheia de problemas. Não estaria neste comportamento tão simples um convite para exercitarmos com o outro o que gostaríamos que fizessem conosco? Quando nós nos deparamos com essas situações, nós sempre temos uma desculpa. É isso que o texto nos fala. Nós sempre estamos cansados, nós estamos cheios de trabalho, nós estamos preocupados com a saúde, com as contas, com a família. Então isso para nós acaba sendo um refúgio para que possamos ser mal educados com o nosso semelhante. A correria do dia a dia. Ou ainda eu escuto às vezes, eu não sou simpática como tu és. Isso não é uma questão de simpatia. É uma questão de nos colocarmos no lugar do outro. Nós estamos cada dia mais separados uns dos outros. Agora com a pandemia, onde deveríamos estar mais unidos dentro dos nossos lares, tem nos chegado queixas de famílias que estão mais afastadas. Porque as redes sociais fazem com que tu perca o foco da tua família e da tua casa. Devemos usar, óbvio, é uma ferramenta maravilhosa, mas devemos ter parcimônia. Eu sei que para os pais é muito difícil falar com os filhos e com os adolescentes referente a isso. Nós passamos dentro dos nossos lares essas situações. Nós queremos o mínimo possível de desentendimentos.
E quando nós colocamos para um filho ou para um jovem adolescente que está ficando muito nas redes sociais, a primeira coisa que acontece é a revolta. Porque eles dizem, nós não estamos fazendo nada. Nós temos que achar o contraponto. Nós temos que achar a melhor forma de atingir esse coração. E eu penso que a melhor forma é nós nos doarmos, doar o nosso tempo. Nós também abandonarmos o nosso celular, as nossas redes sociais e lembrar daquelas brincadeiras de infância que nós fazíamos com os nossos amigos. Eu recebi uma ligação de Florianópolis anteontem. Eu fiquei muito, muito feliz, porque esta ligação que eu recebi era de uma amiga que eu não conversava há 30 anos e ela me localizou através das redes sociais. Ficamos por 1 hora conversando e relembrando as nossas brincadeiras de adolescência, o nosso jogo de vôlei. Começamos a lembrar de tudo e isso faz bem quando nós colocamos isso para os nossos familiares, quando nós relembramos o nosso passado, que nos fez tão bem, quando nós relembramos dos nossos amigos, muitos já partiram, foram para o plano espiritual, outros estão separados de nós em outros países, em outros estados. Mas essas lembranças nos fazem bem. E nós devemos passar esses valores aos nossos filhos, porque eles também devem ter esse tipo de amizade, essa amizade que faz bem, que massageia o coração, que traz afeto, que traz alegria, só de lembrar. Kardec, no item 4, nos diz que devemos ter indulgência e benevolência para com o semelhante. Quando analisamos essa observação, nos lembramos da necessidade que temos de ser mais fraternos uns com os outros. Ele chega mesmo a dizer que isso é uma regra de comportamento. E então, voltando à questão do mau humor, nos lembramos. Não seria uma regra de comportamento evitarmos esses obstáculos nas nossas relações? Obstáculos esses que dificultam o nosso entrosamento. E eu percebo que a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela cada vez se afasta mais das pessoas e da sociedade. Vai murchando, murchando, sempre com as suas convicções de que não é tímida ou não tem interesse de fazer muitas amizades porque é uma pessoa mais seca. Mas isso vai trazer um mal somente para ela, porque Deus nos fez para vivermos em sociedade. Deus nos fez para evoluirmos com o aprendizado junto com os nossos irmãos, com esses que estão conosco, que nos dão a mão, que nos dão carinho a todo momento. Às vezes nós não percebemos o carinho, mas um gesto, uma palavra, uma mensagem no WhatsApp, um olhar, isso é carinho. E isso deve nos modificar. Nós temos que melhorar para quando nós nos encontrarmos com Deus, com a espiritualidade superior, nós podemos entregar algo de bom, algo de melhor, que foi construído ao longo de uma vida dentro dos nossos corações. Não gostamos que falem de qualquer maneira conosco. E por que não observamos que muitas vezes tratamos os outros com grosseria? Isso é tão comum, mas tão comum. Às vezes nós nos damos conta e até nos arrependemos. Mas e às vezes que nós não nos damos conta? Que nós tratamos alguém com grosseria, aquela pessoa vai embora e talvez tu nunca mais tenha a oportunidade de conversar com ela. E qual a impressão que ela fica de você? Isso é muito importante, meus irmãos. Nós não podemos magoar as pessoas. Nós não podemos passar como um trator por cima dos sentimentos das pessoas. E ainda assim, se alguém passa sobre os teus sentimentos, a tua conduta deve ser diferente. A tua conduta deve ser de compreensão.
seremos indubitavelmente aferidos com a mesma medida que aplicamos nos outros. Teremos um julgamento idêntico ao juízo com que apreciarmos as falhas dos nossos semelhantes. Em consequência, receberemos conforme nossos atos e pensamentos. Então não adianta nós plantarmos tomate e querermos colher rosas. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós semeamos, será exatamente aquilo que nós vamos colher. Então, quando nós recebermos de volta, às vezes nós não vamos nos dar conta que foi em virtude de um ato cometido há alguns meses atrás, alguns dias atrás, porque nós estamos tão presos no nosso egoísmo e nas nossas atividades, nas nossas preocupações, que nós não nos damos conta de como nós agimos com o nosso irmão. Não nos é fácil, dada a imperfeição de caráter, exercermos de imediato o perdão amplo e restrito, como convém ao cristão. Isso para nós é muito claro. O perdão que o Cristo exemplificou, para nós é bem difícil ainda. Mas é um exercício que nós devemos fazer diariamente. No entanto, é imprescindível aprendermos a desculpar, já que exercitarmos a vigilância e a oração como escudo para não nos deixarmos enredar nas malhas do ressentimento, do rancor e da insensibilidade. Qual é o melhor remédio? Nos vigilarmos. Termos vigilância a todo momento. Como eu agi? Como foi o meu dia? De que forma eu conduzi as situações que se apresentaram no meu dia a dia, para que amanhã eu tente não fazer novamente. Isso é uma dica, digamos assim, de Santo Agostinho. Está no Evangelho. Busquem e leiam. É belíssima a passagem, onde ele nos fala da vigilância. O que devemos fazer à noite? Como deveremos nos comportar? A partir do momento que nós temos um pouco de entendimento, a partir do momento que nós sabemos que a vida não termina aqui, que nós estamos semeando, todos os dias nós estamos semeando, fica mais fácil para que possamos nos vigilar, para que possamos compreender como somos, para que tenhamos autoconhecimento e possamos agir de uma melhor forma para com o outro. Vale atentarmos para os 2 últimos parágrafos do item 16 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede, pois, severos convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga e, em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que elevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Não sejamos tão rigorosos. Sejamos mais rigorosos conosco. Pensemos nós, o que nós devemos fazer para que as coisas possam ficar melhor para a nossa estrada, para o nosso caminho evolutivo. Sejamos indulgentes para com todos aqueles que se aproximam de nós, independente de ser família, companheiros, colegas de trabalho. Pensemos o que vai naquela alma, o que aquela alma passou, por que ela está agindo dessa forma. Tenhamos capacidade de ter indulgência para com todos. Pensemos como nós gostaríamos de sermos tratados. Qual é o talento que Deus nos permite? Qual é o talento que eu devo dar para o meu irmão? Vou fazer agora uma pequena reflexão. Com caridade, chama-se. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios.
ainda existe muita gente que não entende outra caridade, além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança pelos comovedores dos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando o amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir conforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do Espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, em impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo, a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotamente. A pedras e espinheiros, fixa-te em Jesus e passa. Muito obrigada pelo carinho, pelos ouvidos de todos. Muito obrigada por estarmos juntos neste momento. A bibliografia utilizada foi Pão Nosso, de Chico Xavier, onde tem esse belo texto de Emmanuel, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então agora nos preparar para as nossas preces, nossas irradiações, elevando o nosso pensamento, continuando neste clima de tranquilidade, de paz, pensando em todos aqueles que necessitam. Vamos pensar em nossos familiares, vamos pensar em todos aqueles que se encontram nos hospitais, nas UTIs, os trabalhadores da saúde, todos que estão a desencarnar por conta de várias doenças, que ainda não compreendem a vida depois dessa. Vamos elevar os nossos pensamentos a todos aqueles que passam fome, sede e frio, que recebam, Pai amado, o teu amor, o teu acolhimento, o calor do teu amor, o alimento da tua palavra. Vamos orar por todos os nossos semelhantes, por todos aqueles que se encontram nas carceragens, todos aqueles que se encontram acamados, todos aqueles que se encontram nos asilos, abandonados à própria sorte, todos aqueles que estão desempregados, que não têm o alimento para o sustento. Vamos orar, Pai, enfim, por toda a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta. Obrigado por todas as bênçãos que Tu nos permite todos os dias. E pedimos que Tu nos dê força para vencermos as nossas vicissitudes. Permita, Deus, que tenhamos um excelente resto de semana, na certeza do Teu amor para conosco. Que assim seja.